Existem muitos rumores e mitos sobre a ereção masculina. Mais e mais homens estão se perguntando como podem garantir uma ereção permanentemente firme. Portanto, eles são levados a procurar abreviaturas mais curtas para aumentar a função erétil e aumentar o tamanho do pênis. O que é ereção? Antes de definirmos a ereção, saiba que este problema tem solução e atinge grande parte dos homens, ou seja, é mais comum do que se possa imaginar. Não se preocupe, continue conosco que vamos te explicar tudo e te ajudar, caso tenha problemas de ereção. Bom, a ereção é um fenômeno fisiológico, no qual o sistema reprodutor masculino, o pênis, endurece devido ao alto fornecimento de sangue aos vasos que o compõem. O objetivo principal da ereção é permitir a penetração, ou para proporcionar prazer aos parceiros, ou para possibilitar a reprodução, ou para as duas coisas. De todo modo, para alcançar esse estado, muitos fatores de origens diversas devem estar presentes. O principal objetivo de uma ereção é permitir a penetração, seja para agradar os parceiros ou para permitir a procriação, ou ambos. Em qualquer caso, muitos fatores de diferentes origens devem estar presentes para atingir esse estado. Devemos lembrar que o pênis humano não tem ossos, como os de alguns animais. Em humanos, os órgãos responsáveis pela ereção são, na verdade, duas áreas esponjosas chamadas corpos cavernosos. Os corpos cavernosos, como o nome sugere, são constituídos por minúsculas cavidades. Quando uma pessoa se sente sexualmente estimulada, essas áreas se enchem de sangue. Além disso, como o pênis é coberto por uma camada que não pode ser esticada, ele não tem escolha a não ser ganhar volume à medida que fica ereto, pois o tecido erétil está cheio de sangue. Lembre-se, entretanto, que para que uma ereção ocorra, deve haver excitação e estimulação sexual, e de acordo com esse desejo, o cérebro ordena que o pênis fique ereto. Em um homem saudável, um pênis ereto pode suportar até 8 vezes o fluxo sanguíneo normal. No entanto, mesmo um pequeno problema no sistema erétil complexo pode levar à disfunção erétil. A ereção é realizada por meio de um processo de 8 etapas. 1. Primeiramente, a excitação sexual é desencadeada. 2. O cérebro transmite esse sinal para o corpo, através da medula espinhal e dos nervos. 3. Os vasos sanguíneos, então, liberam óxido nítrico. 4. O óxido nítrico relaxa as artérias do pênis. 5. E cresce o fluxo de sangue no pênis. 6. As veias do pênis se contraem, aprisionando o sangue no membro. 7. O tecido erétil se enche de sangue, incha e endurece. 8. Por fim, o pênis fica ereto. Por que o pênis fica ereto? Existem várias razões pelas quais o órgão reprodutor masculino atinge uma ereção. Essas diferentes causas são comumente chamadas de estimulantes e variam de acordo com sua ordem e tipo. Podemos defini-las da seguinte forma. 1. Estímulos de ordem física, por exemplo, toques, contatos com o pênis, carícias. 2. Provocações de ordem psicológica, como desejo pelo parceiro, imaginação sexual e muitas outras. 3. Há ainda a ordem do sensorial, por exemplo, olhar para um corpo atraente, sentir o cheiro de um perfume, etc. No entanto, ainda é importante observar que o pênis de um homem pode ficar ereto sem estimulação. Ou seja, o que acontece, por exemplo, à noite, quando a pessoa está dormindo. Frequentemente são chamadas de ereções noturnas e podem ocorrer de 3 a 6 vezes por noite. Da mesma forma, existem ereções matinais que ocorrem muito cedo pela manhã. Isso significa que o pênis pode ficar duro a qualquer hora do dia ou da noite. E em muitas situações, a rigidez pode ser voluntária ou involuntária. Ereção é sinônimo de desejo? Como mencionado anteriormente, na maioria dos casos o homem precisa ser estimulado de alguma forma para tornar o pênis duro. É preciso estimulação para que o processo comece no cérebro. Porém, há situações em que o pênis endurece sem que o homem sinta qualquer tipo de desejo. É o caso, por exemplo, do priapismo, um problema causado por várias doenças ou distúrbios neurológicos. Portanto, o priapismo é uma ereção que dura mais de 4 horas e geralmente é acompanhada de dor. Por outro lado, as ereções involuntárias são completamente normais em adolescentes e adultos. Além disso, embora na maioria dos casos seja induzida por estímulos, uma ereção não requer necessariamente desejo sexual. Como mencionado anteriormente, muitos homens têm ereções sem excitação, à noite ou de manhã. Uma ereção noturna matinal é um dos 3 tipos principais de ereção.
Também chamada de ereção reflexa, sua peculiaridade é que ocorre de manhã cedo. Na verdade, extensos estudos têm sido realizados para entender sua origem, causas e modo de ação. Ereção matinal e sono REM. Os homens têm ereções noturnas quando dormem. Quando entram no sono profundo, REM, começa uma ereção que dura de 20 a 25 minutos. Em média, uma pessoa tem 5 ereções por noite e, no geral, os homens passam 25% da noite com o pênis ereto. Portanto, a ereção matinal é basicamente a última da noite. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, ter uma ereção pela manhã nada tem a ver com vontade de urinar. Isso é um mito. Uma ereção matinal é saudável para o seu corpo. Não é apenas normal, mas também saudável. Seu corpo está preparado para acordar com uma ereção todas as manhãs. Na verdade, a falta de ereções matinais regulares pode indicar um problema oculto. Por exemplo, pode ser um sinal de que seu coração, sistema circulatório, níveis hormonais ou hábitos de sono estão mais graves. Em geral, a falta de ereções noturnas ou matinais é um importante indicador de outros problemas de saúde, justamente por serem involuntários, e não psicológicos ou de excitação. Se as ereções matinais não ocorrerem regularmente, converse com um médico urologista. As duas principais teorias pelas quais os homens têm ereções noturnas estão relacionadas aos níveis hormonais e ao aumento do fluxo sanguíneo. 1. A produção de noradrenalina diminui durante o sono. Este é o produto químico responsável por controlar a testosterona que permite uma ereção. 2. O óxido nítrico aumenta durante o sono REM. Este é o produto químico que relaxa as artérias do pênis e aumenta o fluxo sanguíneo suficiente para causar uma ereção. O que é disfunção erétil? Agora que sabemos o que é uma ereção, vamos falar sobre as condições que podem afetá-la. Até porque, como mostram os estudos, muitos homens têm problemas relacionados. Normalmente, isso se deve ao equilíbrio necessário para um pênis ereto. Muitos órgãos estão envolvidos neste processo: o coração, pulmões, hormônios, nervos, vasos sanguíneos e até o cérebro. Todos esses órgãos precisam ser coordenados em uma sequência complexa de eventos. No caso da disfunção erétil, ou seja, a incapacidade de uma pessoa atingir ou manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória, algo no processo não está equilibrado. Esses pequenos problemas podem ser causados por vários fatores. Podemos apresentar diferentes razões para o problema, por exemplo, razões naturais. O envelhecimento corporal é uma das principais causas de distúrbios sexuais, incluindo disfunção erétil. Na verdade, os homens com mais de 40 anos são mais propensos à disfunção erétil. Razões psicológicas é uma das principais causas de disfunção erétil em pessoas com menos de 40 anos de idade. As preocupações psicológicas incluem coisas como ansiedade quanto ao desempenho sexual, estresse e diminuição da libido. Razões orgânicas. Há muitos fatores diferentes nesse caso. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, certas condições hematológicas, como a doença falciforme, a hemocromatose ou a talassemia, doenças hormonais, como a doença de Parkinson ou a esclerose múltipla, obesidade e sobrepeso, malformações genitais, devido a doenças como a Peyronie ou mesmo a hipospádia. Portanto, perceber os sintomas da disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de alerta de problemas mais sérios. Alguns desses problemas são diabetes, doenças cardíacas, pressão alta ou andropausa. Se você tem disfunção erétil, consulte um médico urologista e descubra o que pode estar causando o seu problema. Quando procurar o médico urologista? Como acontece com a maioria das disfunções físicas, é necessário consultar especialistas se o problema parecer grave e recorrente. Este é o caso se você é frequentemente afetado por disfunção erétil, somente quando seu pênis não está mais normal ou reagindo. Em muitos casos, é necessário consultar um urologista, ou seja, um médico especialista em educação sexual. Este tipo de consulta é muito útil para pessoas com disfunção erétil, pois ajuda a determinar se o problema está presente psicólogo ou físico. De qualquer forma, você pode ser aconselhado a fazer terapia, fazer exercícios para superar o bloqueio ou até mesmo obter medicamentos sob medida para o seu tratamento. Em qualquer caso, é recomendável que você marque uma consulta rapidamente assim que esses problemas retornarem. Você pode facilmente agendar uma consulta utilizando uma das opções que mais lhe der conforto.
pelo nosso site www.hospitalurologico.com.br, pela nossa central de marcação de consultas, telefone 61 33 45 93 00, ou nos enviando uma mensagem no WhatsApp 61 999 47 78 15. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e no YouTube. Até o nosso próximo artigo.